nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Pessoal, boa noite. É uma satisfação muito grande estar presente nesta casa. Eu espero poder atender às suas expectativas. E se eu não conseguir, por favor, me perdoem. Nós estamos aqui pela escala da USE, a escala da USE Intermunicipal de Araçatuba, e nós estamos trabalhando ainda, alguns palestrantes da USE, no projeto Revivecer, que busca justamente resgatar alguma coisa da obra do Chico Xavier, do nosso querido irmão Chico Xavier. Então a USE, o ano passado, 2014, ela já teve esse projeto. E teve uma repercussão muito boa nas casas espíritas, pediram, inclusive, mesmo aquelas que não estavam na escala, para que a gente também realizasse as mesmas palestras. Então a USE resolveu, aí, em conjunto com os palestrantes, continuar agora em 2015 com esse mesmo projeto. Então a gente vai trabalhar redescobrindo a obra do nosso querido amigo, irmão e fiel trabalhador da Seara do Cristo, Francisco Cândido Xavier. Esse irmão, como muita gente já conhece, ele começou em 1932 com a literatura, porque ele já realizava um trabalho anteriormente. Então, 1932 foi o primeiro livro que ele lançou, foi Parnaso de Além-Túmulo, e a partir de então ele encerrou com mais de 460 livros. Então, é uma obra muito significativa. E o mais importante de tudo é que ele não obteve ganho financeiro algum nessa montanha de livros. Porque se a gente fosse quantificar isso financeiramente, ele teria ficado muito rico materialmente. Mas ele ficou rico ainda mais espiritualmente com esse trabalho que ele realizou. Então, por isso que a gente está aqui, trazendo novamente essas obras que ele nos brindou. O livro que nós trabalharemos agora é Obreiros da Vida Eterna. Aqui nós temos as capas, A capa mais antiga é aquela primeira, depois uma outra, mais uma e a última. E tudo é edição da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Importante que a gente destaque, eu gosto sempre de destacar, é óbvio que no Espiritismo não há donos da verdade. E se nós os encontrarmos, eles não são espíritas. A gente deixa isso bem claro. Porque a doutrina espírita é libertadora de consciências. Ora, se ela é libertadora de consciências, com certeza há a contrapartida de todos nós espíritas no trabalho de divulgação da doutrina. Por isso que não há donos da verdade. A responsabilidade de cada um de nós ela é igual. Seja um dirigente, seja um presidente de casa, seja um palestrante, seja um presidente de USE, o que seja, na doutrina espírita não há isto. Então isso é importante que eu gosto sempre de destacar. Por quê? Porque o que eu vou colocar aqui é importante que vocês coloquem sobre o crivo de vocês. Então eu tenho as referências, eu tenho as obras de referência do que eu vou trazer aqui essa noite, e é importante que vocês, se não conhecem essas obras, que procurem conhecê-la, e podem, inclusive, e devem fazer a pesquisa e verificar se realmente o que está sendo colocado aqui é o verídico. Pode passar. Bom, Obreiros da Vida Eterna, ele foi lançado em 1946, a psicografia enviada pelo Espírito André Luiz. Este é o 4º livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Então, A Vida no Mundo Espiritual é uma série
que ela é composta de 13 livros. Este que nós vamos aqui trazer alguma coisa é o 4º livro. A série André Luiz, na realidade, ela tem 16 livros, mas somente 13 é que é considerado, então, desta série A Vida no Mundo Espiritual. Esse livro, ele é interessantíssimo, como todos os demais de André Luiz. Eu não sei se vocês conhecem a obra de André Luiz, né, pelo Chico. Eu sou um profundo apreciador da obra de André Luiz. E ele trata nesse livro, André Luiz, 5 desencarnações vistas pelo plano espiritual e não pelo plano físico, que nós já acompanhamos várias, né? Várias desencarnações, mas nós vimos pelo plano físico. Essas 5 desencarnações são vistas pelo plano espiritual, ou seja, a ótica dos trabalhadores espirituais. E aí ele tem uma equipe de trabalho. Ele não vem sozinho realizar isso, porque nessa época ele ainda era um aprendiz. Então ele vem acompanhado do assistente Jerônimo, do padre Hipólito e da enfermeira Luciana. Alguns podem até estranhar um padre fazendo parte de um trabalho espiritual, mas é verdade, né? Na realidade, a gente vai ver que o plano espiritual não tem muito essa questão espírita, católico. Os trabalhadores da verdade, eles não têm mais rótulos. E se vocês forem verificar o livro, a gente vai entender por que o padre, ou por que Hipólito ainda utiliza o título de padre. Não vamos entrar aqui no mérito, porque não é o nosso assunto, mas ele coloca bem claro o porquê que ele ainda ostenta o título de padre. Então, esta é a equipe que eles vão trabalhar em torno de 30 dias. 30 dias o livro conta a história onde eles vão atender essas 5 desencarnações, principalmente. Existem outras atividades que são realizadas, como nós vamos ver também. Tá? É interessante que esse livro, nós vamos ver um aspecto dele, mas ele tem também uma questão, porque eles estão lá no umbral, na região umbralina. É uma região nevoenta, escura e de muito sofrimento e dor. É uma região onde as pessoas ali se encontram, espíritos ali se encontram, reparando ou espiando alguma coisa de suas faltas, né, esgotando um pouquinho das energias negativas que acumularam quando estavam encarnados. Só que André Luiz e a equipe, ele chega num ponto onde está tão carregado aquela região que é necessário a intervenção do alto através de uma máquina, de um equipamento que dispara raios, o que eles chamam de fogo purificador. Então essa máquina, ela vai disparando raios, onde ela vai assumindo, então vai acendendo fogueiras aonde ela cai. Então a gente percebe ali que existe uma orientação técnica. É algo planejado, é algo operado. É diferente dos nossos... Nós temos aqui os raios, né? Que caem aí em épocas de tempestades. Esta aqui é algo técnico. É algo operado e planejado. E ali fala em metódica e mecanicamente, ou seja, há um equipamento, há um aparelho, né, um veículo que realiza esse trabalho. Qual que é a intenção? A intenção é reequilibrar a atmosfera daquele ambiente que está muito carregado. E não tem outra forma, nesse caso, senão utilizar o raio, ou melhor, o fogo purificador, como eles chamam. Tem outro aspecto interessante, que é o instituto, que é aonde André Luiz vai ficar ali hospedado nesses 30 dias, André Luiz e equipe, que é a Casa Transitória de Fabiano.
Esse é o nome da instituição lá no plano espiritual, na região umbralina. E o interessante dessa casa, como o nome já diz, é parecida com uma embarcação aérea que principiou a elevar-se. Ou seja, essa casa, como o nome já diz, transitória, não só porque os espíritos ficam de forma transitória na casa, que assim que melhoram, eles vão para outro instituto, para outra instituição. Mas a casa, ela se movimenta também. E ela se movimenta não como os nossos carros, né? Ela não sai rodando, ela sai voando. Então existem equipamentos que primeiramente faz com que ela voe verticalmente. Então o sistema é bastante avançado, né? Os nossos mais recentes equipamentos aeronáuticos aí são aqueles que saem vertical e depois saem na parte horizontal. E esse movimento, ele é feito por essa casa transitória. E ela não é tão pequena assim, porque ela abriga vários espíritos em atendimento. Então é um equipamento interessante para a gente estudar, conhecer, né? Porque aqui no plano físico nós ainda não temos esse tipo de equipamento. Mas é só para aguçar a curiosidade de vocês, né? Aquela questão, vamos pesquisar, isso é interessante. Então a gente pode aprender muito. Não é o caso do nosso assunto hoje, mas é muito interessante. E o nosso interesse é justamente esse, né? Nosso intuito, que as obras de Chico Xavier não se percam, porque é um material riquíssimo. Nós vamos entrar agora no nosso tema principal. Nós vamos verificar, e lá André Luiz relata, uma desobsessão no plano da região umbralina. Então, é um atendimento realizado ao espírito sofredor por desencarnados. Não há aqui, em nenhum momento daqui para frente, intervenção ou participação de encarnados. Todos os personagens, todas as ações, todas as operações serão realizadas aqui por desencarnados. Ok? E aí nós vamos, então, encontrar a equipe, que nós já conhecemos, né? Vão se juntar a irmã Zenóbia, que é a diretora da Casa Transitória de Fabiano. Ela é responsável pela instituição. E eles vão iniciar um atendimento ao espírito em estado bastante sofrível, cujo nome é Domênico. Esse espírito, ele não se encontra ainda dentro do instituto. Ele está nas cercanias do instituto, ele é assistido pela equipe da Casa Transitória de Fabiano, mas ele ainda se encontra do lado de fora, porque ele ainda não apresentou até então condições de ser acolhido. Então a equipe com a irmã Zenóbia, eles vão então até onde ele se encontra, o nosso irmão Domênico. E aí André Luiz faz uma descrição desse irmão. Ou seja, a situação dele era bastante dramática naquele momento. Um espírito que tinha muito sofrimento, muita revolta, muito ódio. A primeira atividade ali que vai ser realizado, e no caso é a enfermeira Luciana, que a médium é Luciana. Então ela realiza um trabalho, e ali André Luiz deixa bem claro, a enfermeira clarividente, olha, eu reforço, nós não estamos falando de encarnados. A enfermeira Luciana, ela é desencarnada, ela está desencarnada. E ela é clarividente no plano espiritual. Então, ela realiza uma leitura mental do nosso querido irmão Domênico. Por quê? Ele estava com um padrão vibratório tão negativo que ele ouvia muito pouco, ele não conseguia se expressar direito. E claro, vocês sabem, né? O espírito, quando está nesse estágio, a mente, ela fica bloqueada.
ela cristaliza em algum ponto onde ele estacionou. Ela cristaliza naquele ponto. Então, por isso que eu falo que é um trabalho de desobsessão. Está sendo feito um resgate desse irmão através da sua própria memória, coisa que nós realizamos nas reuniões de desobsessão. Nós realizamos esse trabalho aqui no plano físico e ela está realizando lá no plano espiritual. E aí ela começa então, a Luciana, ler a mente do nosso irmão Domênico. E é feito então o atendimento a esse irmão, e aí lá no livro tem os detalhes, é que nós temos a questão da limitação de tempo, mas o livro lá conta direitinho por que Domênico era tão revoltado, por que ele estava naquele sofrimento, por que ele tinha tanto ódio no coração, se ele era um padre, porque Domênico também era um padre, foi um sacerdote e estava nessa situação. Mas lá tem os detalhes no livro, que vocês podem fazer a consulta. Na sequência, retornando então ao instituto, a instituição, Casa Transitória de Fabiano, a irmã Zenóbia, ela convida a equipe de trabalho exterior para que, com os demais participantes daquela instituição, fossem então se reunir numa reunião que eles chamam de graças. Olha lá, ação de graças. Ou seja, eles iam fazer as suas orações, os seus agradecimentos pelo dia, pelas atitudes, pelas ações, pelos socorros que haviam conseguido naquele dia. E aí eles chegam então numa sala que é composta por uma vasta mesa, com cadeiras ao redor, ou seja, muito parecido com as nossas mesas mediúnicas. Não é nada diferente disto. A única diferença é que no final da mesa havia uma tela de grandes proporções. Não é igual essa tela, ou aquelas telas que a gente tem hoje de projeção, mais ou menos parecido com aquilo. E aí Luciana, a médium, ela começa então a verificar que na tela surge uma figura. Ela relata ali, nesse momento vejo na tela das bênçãos respeitável ancião. A figura de uma pessoa, um ancião, cercado de luz verde prateada. Estende-lhe a Zenóbia, estende-lhe a destra, a mão, abençoando-a, e me recomenda dizer-lhe tratar-se de Bernardino, ou seja, ele se identifica e Zenóbia sabe quem ele é, porque ele é um benfeitor da Casa Transitória de Fabiano, que habita numa outra instituição. Mas qual que é o problema ali? Se ele é um espírito, nós estamos no plano espiritual, por que não conseguirá fazer-se visível a todos? Pela situação do ambiente, vimos, citei há pouco, daqui a pouco vai passar o fogo purificador, reequilibrando essa atmosfera. Então está muito pesado ali, as vibrações ambientais inclinam-se agora para as esferas inferiores. Então, no caso Bernardino, um espírito de alta elevação, ele não consegue fazer-se visível a todos. A única pessoa que o alcança, que o vê, é a nossa irmã. O vê e o ouve. Por isso que é clara evidência e clara audiência no plano espiritual. E ela é a única que o vê, no caso. Recebido, então, o irmão Bernardino, passamos, então, para uma outra visita, uma nova comunicação mediúnica. Continuamos lá no plano espiritual. São desencarnados aqui realizando esta sessão. E somente Luciana que pode vê-la também, esta nova visita.
grata, Luciana. Irmã, ilumina-se a tela novamente. Desta vez temos a visita de uma bem-aventurada celeste. Agora é uma mulher que faz então a sua visita àquele ambiente. A mensageira, aí ela descreve a maravilha, né, de vestimenta que ela apresentava. E aí ela diz, agora fita-nos, né, ela olhava, Luciana bondosa, continuou retomando a palavra, e atira-nos as flores que traz consigo. Então, além de uma aparência muito linda, ela trazia ainda flores e atira aos participantes. Diz alguma coisa, olha, clara e audiência, somente Luciana que ouve, os demais não conseguiam ouvir a comunicante. Diz-nos alguma coisa, ou sim, com permissão dos nossos maiores, deseja comunicar-se com o irmão Gotuso e solicita-nos a cooperação. Gotuso era um dos trabalhadores da casa. Então ele se encontrava na reunião. E olha que interessante, por que eu grifei ali? Um espírito desejando comunicar-se com o outro. Não é a mesma coisa que nós encontramos nas nossas reuniões mediúnicas? Muitas vezes o espírito vem comunicar-se. E ele pede para comunicar-se com alguém. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. A irmã que chegou, a visitante, pede para comunicar-se com alguém que se encontra ali, que não tem condições de ouvi-la, de percebê-la, de vê-la, e utiliza então a cooperação de Luciana, que é médium. Pode passar. E aí nós vamos agora às atividades de intercâmbio. Por quê? André Luiz deixa bem claro, para ele é uma surpresa tudo aquilo. Acompanhando aquelas atividades no plano espiritual. E ele fica, não pude ocultar a surpresa em face dos desdobramentos dos trabalhos naquele ofício de gratidão e louvor. A irmã Zenóbia, naturalmente, experimentada nas atividades de intercâmbio. Ou seja, não era uma coisa que acontecia primeira vez ou única vez. André Luiz deixa bem claro que ela era já experimentada nas atividades de intercâmbio. Ou seja, de tempos em tempos, essas reuniões mediúnicas, elas eram realizadas. Porque Zenóbia, a diretora da casa, ela já tinha vasta experiência no assunto. E aí, então, a comunicante, e ali se apresenta, sim, Luciana, diz a ela a irmã Zenóbia. Sim, Luciana, tanto quanto estiverem suas possibilidades, ceda o seu veículo de manifestação. Eu me vejo aqui que eu sou doutrinador, ou dialogador, seja o nome que vocês queiram dar. Quando eu falo para o médium é a mesma coisa, só que eu falo para o médium encarnado. Olha, vamos ceder então o seu veículo de comunicação para atender este irmão que se aproxima, esse irmão espiritual. É a mesma coisa que Zenóbia fala para Luciana. Ceda o seu veículo de manifestação. Justificando porque o ambiente não oferecia condições para que caso a comunicante se materializasse ou se tornasse visível. Pode passar. E aí nós vamos ver agora clarividência, transfiguração e psicofonia no além. Transfiguração vocês devem ter alguma noção, né? Porque dependendo do médium, ele consegue oferecer condições para que a sua aparência ela se altere conforme o comunicante, conforme o espírito que por ele está realizando o trabalho. Em 2012, foi em 2012, se não me engano foi no Congresso Nacional, ou no Congresso Espírita, agora eu não me lembro, Divaldo Franco recebeu o Dr. Bezerra. Além de ele alterar a voz, a aparência também de Divaldo, ela se alterou. Então é esse caso que está acontecendo agora com Luciana Médium. Então, vamos acompanhar. Identifica-se por Letícia, é a comunicante.
declara que desencarnou há 32 anos e assevera que foi mãe do companheiro referido. Então era mãe de Gotoso, por isso que ela estava ali querendo comunicar-se com ele. Gotoso era seu filho. É a mãe que retorna para novamente realizar algum trabalho de amor, de carinho com seu filho querido. Que no caso, depois vocês vão ver no livro, ele não se encontrava muito bem ainda. Tá? Mas aí, o que acontece? Ela desloca-se da tela, e vai em direção a Luciana. A comunicante espiritual, a Letícia, ela vai em direção à médium Luciana. Nesse instante, a fisionomia de Luciana transformou-se, transfiguração. Beatífico sorriso estampou-se-lhe nos lábios, de sua fronte irradiava-se formosa luz. Com a voz altamente modificada, que é outra característica da mediunidade de psicofonia, então, dependendo da capacidade do médium, o médium ele consegue, então, oferecer ao espírito comunicante uma possibilidade maior, então a voz do médium também se altera, que foi o que aconteceu com Luciana. A voz de Luciana se alterou, ou seja, não era mais a mesma voz de Luciana, e sim a irmã Letícia, que passava então a comunicar-se através da médium. E claro, ela já tinha ouvido, porque até então ela estava ouvindo, somente ela ouvia o que Letícia estava falando. Então, o que a gente trouxe nesse aspecto? A gente percebe a importância da continuidade do aprimoramento da comunicabilidade dos espíritos. Primeiro, porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Se é um princípio básico, se você tem alguma coisa que tem princípios básicos, se você tira um princípio básico, que é basilar, que é fundamental, né, você não tem mais aquilo que você imaginava que tinha. Se é um princípio básico, então para que você tenha por completo a doutrina espírita, você não pode excluí-la. É a mesma coisa que nós excluíssemos a reencarnação. Nós teríamos espiritismo? Não teríamos. A comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios básicos da doutrina. Se a gente tira isso, o que a gente tem? Qualquer coisa menos doutrina espírita. E segundo, a comunicabilidade não está restrita ao plano físico. Porque muita gente pensa, não, a gente fica só por aqui nas reuniões mediúnicas, é só por aqui que a gente exercita a mediunidade. Quando eu desencarnar, pronto, acabou. Muita gente fala, eu não vou nem desenvolver mediunidade, né, nem aprimorar, que na realidade é esse o termo, não vou nem aprimorar a minha mediunidade, não vou burlá-la. Eu sou já de idade, daqui a pouco eu já estou desencarnando, para quê? Sendo que o trabalho continua no plano extrafísico. Se a gente trabalha aqui, a gente vai continuar trabalhando do outro lado. Não é assim que a gente aprende? Se a gente não trabalha aqui, como é que nós vamos trabalhar quando retornarmos à pátria verdadeira? Seremos dependentes? Continuaremos dependendo que a sociedade nos ampare? Continuaremos sendo parasitas? Porque aqueles que não têm condições de trabalharem, de se desenvolverem no plano espiritual, são acolhidos. Né? Não ficam ao desamparo. Mas será que nós precisamos estar nessa situação, depois de todo esse conhecimento que a gente tem da doutrina espírita? Será que não é hora da gente fazer diferente agora? Porque das outras vezes que a gente desencarnou, com certeza nós nos tornamos parasitas no plano espiritual. Acho que agora é a hora da gente fazer um pouquinho diferente, né? Chegar no plano espiritual, consciência desperta, e vamos trabalhar, vamos servir com Jesus lá também. E o terceiro ponto que eu quis destacar, a necessária prática da caridade moral via mediunidade. Não esqueçamos que
A primeira realização que foi feita ali foi o socorro de um irmão que se encontrava em equívoco. O irmão Domênico. Ele foi assistido, socorrido, amparado pela mediunidade de Luciana. É que proporcionou a ele, naquele momento, para que ele mudasse, então, o seu estado moral. E aí, diante de tudo isso, nós temos, eu pelo menos tenho, dificuldade em conceber o espiritismo sem espíritos. Eu tenho uma grande dificuldade. Mesmo de forma aberta ou velada. Aberta porque nós temos uma corrente, e eu pensei que isso era recente. Eu fui pesquisar a Revista Espírita, olha lá o que eu encontrei. Na Revista Espírita de abril de 1866. Doutrina Espírita não tinha nem 10 anos. Olha o que Kardec coloca lá. Que já apresentava naquela época uma seita que defendia esse absurdo. Ou seja, espiritismo sem espíritos. A doutrina espírita era novinha, né? uma planta tenra ainda. E já tínhamos pessoas que defendiam esta questão. E olha o que Kardec coloca. Essa doutrina tem chance de prevalecer? Como dissemos, as comunicações dos espíritos fundamentaram o espiritismo. Nós temos a doutrina espírita porque os espíritos nos trouxeram a doutrina espírita. Não fomos nós encarnados que buscamos, foram eles que nos trouxeram. Por isso que comunicabilidade dos espíritos é um dos princípios da doutrina espírita. Continua Kardec. Repeli-las, depois de havê-las aclamado, é querer solapar o espiritismo pela base, de tirar-lhe o alicerce. Tirar-lhe o alicerce. Tal não pode ser o pensamento dos espíritas sérios e devotados, porque seria absolutamente como que se dissesse cristão, negando o valor dos ensinamentos do Cristo, sob o pretexto que sua moral é idêntica à de Platão. Esse último trecho aqui, quem não sabe, né, quem ainda não ligou no assunto, Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec lá faz lá na introdução, ele traz a doutrina de Platão, de Sócrates. E ele coloca, então, muitos pontos idênticos à doutrina do Cristo, mesmo anteriormente. Então é isso que ele se refere aqui. Então a gente vai agora no livro dos médiuns. Né? Eu quero fundamentar o que eu estou lhes falando. Então vamos ao livro dos médiuns, que é aquilo que traz para nós a ciência espírita. Né? Nós temos 3 aspectos da doutrina: filosofia, ciência e religião. A filosofia nós temos no Livro dos Espíritos. A parte científica, Livro dos Médiuns. E a parte religiosa nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse tripé que sustenta a doutrina. A doutrina só é doutrina porque existem essas 3 vertentes. Se a gente tira uma delas, nós não temos doutrina espírita. Então vamos lá na parte científica, né, que é a parte prática. No capítulo 29, que é o último no Livro dos Médiuns, Kardec fala ali, é o penúltimo, se não me engano, reuniões e sociedades espíritas. Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns como é que um centro, como é que as sociedades espíritas deveriam se organizar. Ele deixa para nós lá alguns pontos. Eu sei que muita gente não lê, não vai até o fim do Livro dos Médiuns. Isso aqui não me interessa, eu não sou dirigente espírita, para que eu vou querer saber como é que funciona o centro, como é que eu devo estruturar um centro espírita? Mas não é assim. Eu repito o que eu disse há pouco, a responsabilidade da doutrina é de todos nós. Então nós temos que saber o que Kardec recomendou em termos de reunião das sociedades espíritas. E ele diz lá, ele classifica as reuniões espíritas em 3 pontos. No item 325, as reuniões frívolas. Frívolas, o nome já diz, que é somente os divertimentos. As pessoas não vão lá com outra intenção, somente para se divertirem com as manifestações
que lá acontecem. No item 326, reuniões experimentais, onde, qual que é a questão ali? As pessoas vão com curiosidade. Elas vão, acompanham o que está acontecendo, mas não se aprofundam no estudo, no conhecimento, na prática da doutrina espírita. E aí Kardec coloca a terceira, as reuniões instrutivas. As reuniões instrutivas. E ele diz, é nas que se pode obter o verdadeiro ensinamento. Então, a reunião ideal, segundo Kardec, Livro dos Médiuns, é a reunião instrutiva. É lá que se pode aurir o verdadeiro ensinamento. Agora, como que seria, então, uma reunião instrutiva na visão, na opinião, com o ensinamento do codificador? No item 328, ele coloca assim, a instrução espírita, reunião instrutiva, certo? Façamos a ligação. Porque, vejam, é na sequência, 327 e no 328 ele já vem trazendo as informações dessa reunião. Então, a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. O estudo dos fatos. Então, a reunião instrutiva, na visão de Kardec, ela não se resume ao estudo teórico da doutrina. E ele diz, ele deixa bem claro, a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral dos espíritos, mas o estudo dos fatos. Pode passar. E aí nós temos que foi Kardec quem afirmou para nós essa questão. Em uma reunião onde se pode obter o verdadeiro ensinamento espírita, não deve se limitar à teoria. Eu sei que muita gente chega à doutrina espírita e estaciona no estudo. Né? Fica lá 5, 10, 20, 30 anos estudando, teoricamente. Só que o verdadeiro ensinamento, ele só pode ser obtido com o ensinamento teórico, mas também com o estudo da prática, o estudo dos fatos, que é a parte prática. É aí que você completa o seu aprendizado, porque teoria sem prática não é nada. Imaginemos um médico. Imaginemos um engenheiro, só com a teoria. Ele não será um bom profissional. E um espírita, segundo Kardec, só com a teoria, ele não é um bom espírita, porque ele não conseguiu completar, ou se aproximar, ou beber do verdadeiro ensinamento. E aí, no estudo dos fatos, ou seja, na observância e prática da comunicabilidade dos espíritos, no exercício da mediunidade, que é onde nós vamos completar o nosso ensinamento. É aí. Porque não há como você simplesmente partir para a teoria e você não observar, e você não compreender, não presenciar. Como é que você vai aprofundar o ensinamento? Citamos há pouco o médico que se forma lá há tantos anos na faculdade, na universidade. Para onde que ele vai depois? Ele vai para a residência médica, onde? Na prática, no hospital. Ele vai começar a aprofundar-se no ensinamento teórico que ele teve. A partir de então é que ele pode começar a clinicar. A partir de então. Por que nós espíritas ficaremos então somente na teoria? Pode passar, por favor. E aí, a gente percebe um grande problema na atualidade do espiritismo. Que a gente percebe, e eu defendo, que a caridade moral ela vem primeiro. Com todo respeito às atividades
as demais atividades de um centro espírita. Não estou dizendo que elas não devam ser realizadas. Não é esta a questão. Eu venho de uma casa assistencialista. O Hospital Benedita Fernandes, ele acolhe lá no seu dia a dia, são 150 leitos. Esta casa foi fundada por Benedita Fernandes. Qual que foi a intenção dela? Acolher. Ela acolhia as pessoas. Ela acolhia os órfãos. Ela acolhia os viajantes. Ela acolhia os obsediados. Não é que muita gente vai falar, os loucos. Mas a gente que está lá, a gente sabe que são obsediados. São médiums. São médiums. 99,9% são médiums que não trabalharam a mediunidade. Por vários motivos que não nos cabe agora entrar aqui. Então, para quem prioriza as atividades assistencialistas, os passes, as palestras, ou estudos teóricos, como carros, chefes de um centro espírita, e por isso relega as reuniões mediúnicas, ou como disse Kardec, o estudo dos fatos. A afirmação de Kardec, o estudo dos fatos. Para segundo ou terceiro lugar, e classificam diante doutrinários os centros espíritas, que em suas reuniões atendem esse ensinamento de Kardec, e colocam em primeira linha. Quem usa esse termo não sou eu, tá? Primeira linha é Kardec, no Livro dos Médiuns. Ele coloca lá, para você trabalhar com o espiritismo, a primeira coisa que você tem que estudar, o que é, que tem que se preocupar? Obsessão. Ele coloca lá, um dos primeiros escolhos de quem se aproxima do espiritismo é a obsessão. Então é primeira linha, top de linha, a primeira preocupação nossa é a obsessão. Então, primeira linha, o estudo e tratamento da obsessão, desta feita dedicando-se ao exercício da caridade moral pelo estudo dos ensinos morais. O estudo, ele é necessário. Dos espíritos, corroborado pela prática da mediunidade com Jesus. Há uma péssima notícia para quem defende isto, infelizmente. Infelizmente é uma péssima notícia. E não é minha também. É de Kardec. Lá, ó, Livro dos Médiuns, no item 341, capítulo 29. Kardec afirma que pela multiplicação das reuniões sérias, e nós já vimos o que é reunião séria para Kardec. Né? Ele colocou as 3 lá e nós já vimos que é a terceira que é a reunião séria para ele. As outras 2 ele descarta, não se interessa por isso. Então, que pela multiplicação das reuniões sérias, o Espiritismo terá a sua mais ampla divulgação. Muita gente não sabe isto. Porque muita gente, infelizmente, só fazem a leitura das obras básicas. Mas é necessário que nós estudemos as obras básicas. É necessário que nós estudemos, aprofundemos o nosso estudo. O Livro dos Médiuns é um livro cansativo, é uma leitura cansativa? Eu concordo com vocês, é. Mas ela é altamente necessária. É a parte científica da doutrina. E muita gente prefere, vai direto no Evangelho segundo o Espiritismo. Não que o Evangelho não tenha o seu valor. Tem o seu valor e é necessário também, da mesma forma. Mas acabam passando pelo Livro dos Médiuns, não estudam, não se aprofundam. E aí, a gente fica comendo gato por lebre. Porque a gente, de boa vontade, né, não estou falando que as pessoas fazem por maldade. Algumas fazem, outras, a maioria não faz por maldade. Aí imagina divulgar o Espiritismo por outras fontes, por outros meios. Mas ele deixa bem claro que, pela multiplicação das reuniões sérias, o Espiritismo terá a sua mais ampla divulgação. E será que isso está acontecendo? Nós estamos realizando o ensinamento de Kardec? É o que eu tinha, então,
para esta noite. Muito obrigado.